Você já se perguntou por que nós temos 4 livros ou 4 evangelhos que relatam a mesma história do ministério de Jesus? Quais são as particularidades e as diferenças de cada um dos livros? Você sabia que 3 dos evangelhos utilizam a mesma fonte? Eles têm uma fonte comum, enquanto um desses evangelhos tem 90% do seu conteúdo exclusivo? Você já deve estar se perguntando qual livro é esse. Porque Mateus usa mais de 120 referências do Antigo Testamento? Ou porque Marcos também é conhecido como o Evangelho de Pedro? Porque Lucas cita mais mulheres do que qualquer outro evangelho? E porque João, por exemplo, não enfatiza tanto os milagres de Jesus? Hoje eu vou te ensinar de um jeito simples e resumido como analisar cada um desses evangelhos de acordo com o seu contexto histórico-cultural e de acordo com a audiência principal de cada um desses autores. Assim você vai conseguir extrair ao máximo a mensagem que esse evangelho, que esses autores queriam passar, e com certeza isso vai aumentar o nível da sua vida devocional. Rapidinho, antes de seguir, eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui, tá? Que essa é a forma como você pode ajudar o canal. Mas não quero enrolar muito, vamos em frente. Como eu falei antes, pessoal, cada evangelho traz uma visão diferente do ministério de Jesus. Cada um tem as suas particularidades e isso nos ajuda a enxergar Jesus de formas diferentes nos diferentes evangelhos. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos chamados de sinóticos, que são aqueles que utilizam a mesma base, que provavelmente é o livro de Marcos, o livro de João, por sua vez, ele é um livro que utiliza de uma fonte diferente, tá? Por isso 90%, como eu falei acima, do seu conteúdo é exclusivo. O mais antigo dos livros é o Evangelho de Marcos, que foi escrito ali por volta de 52 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Depois vem os evangelhos ali de Mateus e de Lucas, que foram escritos com base em Marcos, provavelmente depois de 52 depois de Cristo, mas antes de 70 depois de Cristo. Já o livro de João, acredita-se ter sido escrito entre os anos de 70 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, já ao final da vida de João. E quais são as principais diferenças entre os evangelhos e, aliás, por que nós temos essas diferenças e particularidades? Bom, começando por Mateus, o grande propósito desse livro era retratar Jesus como o Messias prometido a Israel. Sua audiência principal era de judeus que já conheciam o Antigo Testamento, já conheciam o Deus de Israel. Por isso, Mateus utiliza de mais de 120 referências do Antigo Testamento em seu livro. Um exemplo disso está no capítulo 1 de Mateus, onde ele apresenta a genealogia de Jesus, e Jesus como descendente de Abraão e de Davi. O objetivo de Mateus era mostrar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Aqui ele é chamado de Messias, Filho de Deus e Filho do Homem. Nessa tabela aqui, veja algumas profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Por exemplo, profecia de que Jesus viria, ou o Messias viria de uma linhagem de Davi. A profecia está lá em Isaías 11, do 1 ao 5, e o cumprimento você vê em Mateus 1, 6. Segundo Samuel 7, 16 também foi escrito há 600 anos antes de Cristo. E Mateus 1, 16 ao 17 tem o seu cumprimento. A profecia, por exemplo, de que o Messias deveria ter nascido em Belém, você encontra lá em Miqueias 5, do 2 ao 3, de 700 a.C., e o cumprimento você vê em Mateus 2:1, Jesus nascendo em Belém. A profecia, por exemplo, dos presentes dos magos, né? Você vê lá em Isaías 66, que foi escrito ali em 700 a.C., e o cumprimento você vê em Mateus 2:11. Por fim, a profecia de que o Messias seria nascido de uma virgem. Isaías 7,14 fala isso, e você vê o cumprimento em Mateus 1, 18 ao 21. Messias significa ungido em hebraico. Da mesma forma, Cristo significa ungido em grego. Cristo não é o sobrenome de Jesus como muitos pensam, ok? Olha que interessante essa curiosidade. Mateus utiliza 32 vezes a expressão reino dos céus em seu livro.
Em nenhum outro evangelho você encontra essa expressão. Talvez porque Mateus queria mostrar que Jesus veio implementar um reino espiritual e não físico, como muitos judeus esperavam, ou a grande maioria dos judeus esperavam. Outra curiosidade, Mateus ele é o único a narrar a história da visita dos magos quando Jesus nasce. Aliás, você sabe que em nenhum lugar na Bíblia fala que foram 3 reis magos, né? Passando para o Evangelho de Marcos, o grande propósito desse livro é retratar Jesus como servo, e ele foi escrito para romanos gentios. É fácil identificar isso no livro de Marcos quando nós vemos explicações de costumes judaicos e traduções de expressões em aramaico, por exemplo. Isso não seria necessário se a audiência principal fosse de judeus que já conheciam o Deus de Israel. Há também uma ênfase nos milagres de Jesus no livro de Marcos. Talvez isso se dê pelo fato de Marcos querer mostrar que Jesus é o único Deus todo-poderoso que detém todo o poder. Curiosidades. Esse evangelho, o Evangelho de Marcos, também é conhecido por alguns escritores antigos, até mesmo Papias, que foi discípulo de João, como o Evangelho de Pedro. Porque Marcos foi discípulo e, na verdade, companheiro de viagem de Pedro. Isso é interessante porque a linguagem no livro de Marcos é bem simplória. E Pedro, por exemplo, é repreendido várias vezes, colocando um foco nesse personagem. O Marcos ele não era um dos 12 apóstolos, ele era o mesmo João Marcos que foi companheiro de Paulo nas horas mais difíceis do seu ministério e que era primo de Barnabé. Falando de Lucas, o principal propósito desse evangelho é apresentar Jesus como homem perfeito. Cristo era 100% Deus, mas Cristo era 100% homem também. Constantemente nós notamos a expressão Filho do Homem em Lucas. E esse livro ele foi escrito principalmente aos gregos gentios. Lucas mesmo era grego e ele sabia como ele deveria demonstrar Jesus para os gregos, para os seus conterrâneos. Talvez por isso ele relate a genealogia de Jesus no capítulo 3, desde Adão, o homem. Isso é interessante porque muitas vezes na cultura helênica ou na cultura grega, os deuses gregos tinham características humanas. Então, talvez Lucas trazendo Jesus como homem conseguiu trazer um ponto de convergência para a pregação do evangelho aos gregos, e porque os gregos não conheciam, na verdade, o Deus de Israel. Curiosidades, Lucas não foi um dos 12 apóstolos, mas ele foi cooperador e companheiro de Paulo. Essa carta ela foi escrita para um cara chamado Teófilo, que era um oficial gentil ou um membro da aristocracia. Esse evangelho ele evidencia muitas vezes o agir do Espírito Santo. Olha que interessante aqui. Lucas cita muitas mulheres em seu livro, mais do que qualquer outro evangelho. Talvez por isso alguns estudiosos acreditem que a genealogia lá de Lucas 3 seja a genealogia de Maria e não a genealogia de José. Finalizando, pessoal, com o Evangelho de João, que é o mais diferente de todos. João apresenta Jesus como Filho de Deus. João enfatiza a divindade de Jesus. João, então, escreveu o Evangelho dele pensando na audiência que seria a igreja perseguida, tentando provocar fé e força para que eles suportassem a perseguição. Ele queria mostrar que Jesus não era apenas o Messias, e não era apenas um homem perfeito, ou não era apenas um servo, ele era o próprio Deus. Curiosidades, o próprio João se intitula como discípulo amado, interessante, né? O foco de João não é falar do que Jesus fez, mas falar do que Jesus é. Nesse evangelho, você não tem a descrição de muitas parábolas ou milagres. Realmente a intenção era de mostrar a essência de Jesus e não as suas obras. A palavra crer aparece 98 vezes no evangelho de João. E João enfatiza muito as últimas 24 horas do ministério de Jesus, do capítulo 13 ao capítulo 19. Para concluir, pessoal, é necessário que nós conheçamos os 4 evangelhos profundamente, porque assim nós vamos conhecer cada vez mais as diferentes facetas de Cristo e conhecer de uma forma cada vez mais plena o Filho. Eu quero trazer uma imagem resumo aqui. Mateus enfatiza Jesus como o Messias e o rei que viria, e escreve para os judeus. O animal que ilustra isso pode ser o leão, o rei dos animais. Marcos enfatiza Jesus como servo e direciona o seu livro para os romanos.
Um animal que ilustra isso pode ser o boi, que serve e remete ao sacrifício. Lucas enfatiza Jesus como homem e escreve para os gregos. A imagem que ilustra é o homem, claro. E por fim, João mostra a divindade de Cristo e escreveu para os gentios da igreja em geral. A imagem que ilustra é a águia que vem do céu, do alto. Será que isso pode ter alguma relação com os querubins que Ezequiel viu no capítulo de Ezequiel 1? Ou com os seres viventes ali de Apocalipse 4 que João descreve? Comenta aqui, nos comentários mesmo, que a gente pode destrinchar esse tema. Eu quero saber o que você acha. Mais um Matando a Sede fica por aqui, pessoal. De novo, se você acompanhou até o final, mas esqueceu de dar o seu like, dá o seu like para ajudar o canal. Se você quer ficar por dentro também de todos os vídeos que saem toda semana, os shorts que saem todos os dias, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos, até a próxima.